Pela lógica, na nossa cabeça de mídia digital, de Instagram, de Facebook, de haters, a gente ia falar, Paulo, você já está envergonhado, cara. Todo mundo falando mal de você. Até teus irmãos cristãos não curtem muito você é muito radical na sua pregação. Ele falou, vocês não entenderam, né? Vocês não entenderam ainda o Evangelho. Por isso que vocês são tão refém e entram em crise com dislike na internet. Ele falou, quem eu sou, a consciência que o Evangelho dá de quem eu sou em Cristo, ele falou, nada altera isso mais. Nada me envergonha, pelo contrário, está produzindo um bem em mim, mesmo que todo mundo me vai. O que realmente, o único que tinha o poder de me vaiar e me rejeitar, já me justificou e me aceitou e me aplaudiu e me afirma como filho. Tudo mais é oscilação. Aí ele fala, mas por que essa compreensão? Ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a minha e a sua alma, por mais que a gente não fale sobre isso, não queira conversar sobre isso, pulsa por significado, por vida, por algo para além do presente imediato. Algo para além das coisas, algo para além, algo que dê significado a nós e diga que a nossa vida tem significado. E como a gente não fala sobre isso, como a gente vê, desde uma cultura filosófica mais, vou dar uns nomes, mas não se fixa no nome, epicurista, que é aquela coisa que você tem muita influência do sonho americano aí na tua alma, que é a vida, o significado da vida é o prazer, busca da felicidade pelo prazer. Então a máxima é, comamos, bebamos e celebramos. Isso move a pessoa. Busca por esse senso de satisfação imediata. American way of life. Que a sua alma ungiu como sendo o propósito de Deus para a sua vida. Você viver gargalhando. Ou você tem uma coisa mais chocante, que é um olhar mais humanista, que você entende. Então o propósito é acreditar que o ser humano em si é bom, e o propósito é fazer o bem. Até que se você vê que esse ser humano bom produz a Primeira Guerra Mundial, produz a Segunda Guerra Mundial, e produz um monte de coisa louca, e que você não precisa ligar a TV, só você olhar para o espelho e ver o que a sua alma produz ainda. Que é uma falácia. Ou que é um outro olhar filosófico, que é aquela coisa mais estoica, que é aquela coisa mais azeda. Fala assim, isso aí, o mundo é uma loucura, meio pessimista. O negócio é resistir um dia após o outro e manter firme. É uma exaustão, mas pelo menos olha para a realidade com clareza. Ou o olhar religioso, o significado da minha vida é eu fazer tudo certo para eu ser aceito por Deus. Só que isso tudo tem coisa legal, tem coisa errada, mas ainda é muito falacioso. E como você e eu não entendemos, e às vezes isso não vai funcionando, e a minha e a sua alma ainda foi criada para significância, para essa significação eterna, ela projeta nas coisas. Aí os seus filhos dão significado para você. Aí o seu trabalho, a sua carreira, o seu ministério, sua família, e um monte de coisa que em si mesma não são ruins, mas que pela desproporção de significado que a sua alma projetou, aquilo passa a ter um poder desproporcional para você, que você sufoca o filho, que você quer morrer quando o emprego vai embora, você entra em crise existencial se o seu ministério não está sendo aplaudido,
Você quer... Por quê, meu irmão? Porque a existência, ela é implacável para todos. E chega uma hora que ela vem e te despe. E você olha para a sua alma e vê um vazio. Aí você quer morrer. Porque tudo aquilo que dava esse senso de significado, o filho morre, o marido vai embora, o ministério você fracassa. Tudo aquilo que... E a sua alma entra em crise. E vive ansiosa. Por mais que aquilo não seja roubado ainda de mim, você sabe que aquilo é roubável. Você sabe que aquilo é passageiro. Aquilo, por melhor que seja, não é eterno. Por melhor que aquilo seja. Então a sua alma vive ansiosa, aflita, porque é você que está fazendo e comprando e trabalhando. Aí uma coisa legal, que é o seu trabalho, que é sua família, se distorcem dentro de você e você vai vendo uma desordem interna na sua alma, todo tipo de desejo, de aflição, de insegurança, e que vai... Até que quando a existência vem, e não precisa muito, uma gripe mundial fez um carreirão no mundo todo. Porque era a empresa num dia tinha, mês que vem não tinha. Era a família, um dia tinha, semana que vem morreu 3 da família. Era o ministério, a igreja que estava cheia, mês que vem não estava fechada, 3 meses fechada, 1 ano fechado. Tudo aquilo... Porque a minha alma e a sua alma se projetam o tempo todo, porque ela precisa, ela anseia por significado. E como a gente foge do assunto e coloca inclusive em coisas boas, que é mais difícil, porque quando eu falo isso no meio das drogas, da prostituição, a pessoa olha, tem algo errado aí, mas eu olhar para uma pessoa, para uma mãe dedicada, para um funcionário do mês, para uma pessoa que está ganhando dinheiro, que prega o dia inteiro, e identificar em mim mesmo que existem distorções de significados na minha alma que estão me arrebentando por dentro, só o Evangelho que me dá essa segurança de falar. Como eu sei que eu sou essa boa obra, aquele que já está justificado, perdoado, redimido, o que está acontecendo dentro de mim não me acusa mais. Então eu olho e falo, tem algo aqui que está me arrebentando, eu só não sei o que é ainda. Não faz sentido que eu estou tão ansioso, que eu estou tão aflito. E eu costumo dizer que ansiedade, crise de pânico, tudo isso que é uma doença, faz mal e não tem problema a gente buscar ajuda, se medicar. Ainda assim, meu irmão, para você que está em Cristo, até o mal sobre a sua vida, a graça de Deus reina sobre isso. Então, a ansiedade se torna um grito da minha alma falando, Douglas, presta atenção. A sua depressão, sua vontade de morrer, a sua alma falando, presta atenção. Tem coisa errada aí dentro, para te libertar, para você acordar e falar, acorda. Porque você querer morrer, deixar de existir, ficar uma... Meu Deus, se morrer alguém da minha família, quando a minha empresa... não, já chego lá, mas quando algo der errado, minha avó morreu, que me criou. Fiquei triste, fiquei de luto. Mas quando a minha empresa faliu, parecia que eu ia morrer junto. Aí eu falei, graças a Deus por essa falência. Eu estou sendo salvo de algo e não estou reconhecendo. Aí Paulo dá a máxima que o Evangelho liberta a nossa alma. Ele fala, e aí, essa é a boa nova. Eu não conquisto significados. Eu não mereço. Não sou eu que produzo. Ele me é dado. Cristo em mim. Cristo é a minha vida. É Ele que atribui valor e significado à minha existência. É a vida dele. Ele em mim e eu nele. Não é uma ligação religiosa
de mestre para com um discípulo apenas. Tem a ver com a visceralidade, que Colossenses 3 fala que nós, que nascemos de novo, ele fala, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você e Cristo se tornaram uma coisa só. O que é verdade sobre Jesus, a loucura da pregação é dizer que é verdade sobre você. O que Cristo consumou e fez é verdade sobre você. O valor, o significado de filho, legítimo, aceito, redimido, tudo aquilo que vai colocando em ordem e trazendo proporção para as coisas ao seu redor, aí o dinheiro volta a ser só dinheiro. Volta a ser só uma coisa. Sua família volta a ser só sua família. O seu filho deixa de ser e volta a ser seu filho. E que nem bem seu é, porque ele é só do Senhor. Você está ali agora, mas ele tem dono e não é você. Tudo volta ao normal, porque essa referência absoluta e eterna que o Evangelho produz na nossa alma. Viver é Cristo. Você se saber em Cristo. Isso é uma das verdades mais libertadoras para a alma humana. Saber que você e eu estamos em Cristo. Está vendo esse papel aqui? Imagine Cristo aqui. Estar em Cristo é isso aqui. É aí que eu vou tentar. Você está vendo o papel? Não, porque o papel está na Bíblia. Isso é verdade. Quando você olha para o papel, você não vê o papel. Você vê uma capa preta. Isso é verdade sobre você e sobre mim. Você e eu estamos escondidos na própria vida de Cristo. O que é verdade sobre Ele é a verdade sobre você. Quando Jesus apareceu para Paulo, quando Paulo ainda não era convertido, e Paulo o tempo todo dizia assim em Atos, e Paulo perseguia os irmãos, e Paulo perseguia a igreja, e Paulo perseguia os do caminho. Aí em Atos 9, Jesus aparece para Paulo e fala, Paulo, por que me persegues? Porque você e eu, é um mistério, é uma unidade, é algo tão profundo, visceral, orgânico. E quando você começa a entender isso, meu irmão, e para de olhar só para o seu umbigo, para as suas falhas, para os seus traumas, que não devem ser ignorados, que não devemos fingir que está tudo bem, que a gente deve tratar com clareza a realidade da nossa condição, mas quando você compreende, olha para Cristo e fala, isso é verdade sobre mim, isso é quem eu sou hoje, algo começa a alterar dentro de você. Essa significação profunda. Porque enquanto você não compreende isso, você não está preparado para viver ainda. Você ainda está projetando e vivendo não a partir de significados. Você está vivendo a partir de importâncias que os outros disseram a você que era importante e que você tomou para si como significação do seu ser, o seu trabalho, a sua carreira, a validação das pessoas, a religião e tanta coisa que vai te corrompendo e te destruindo e te consumindo, até que a existência vem e te passa uma rasteira e te faz se dar de cara com aquilo que está acontecendo dentro de você. Que eu gosto da expressão, que eu nunca li, eu inventei. Se alguém inventou, inventou junto comigo. Eu chamo de, que são os apocalipses existenciais. O que é apocalipse? É revelação.
E a existência, às vezes, por absoluta graça, nos revela nossa própria realidade a nós mesmos, para o bem da nossa alma. Que é onde você tem que se deparar com as angústias falaciosas que você criou para si. E que você tem vivido por uma miragem corrompida, que disseram para você, a partir de expectativa de terceiros, da sua mãe, do seu tio, do governo, da mídia americana, do capitalismo brasileiro, da expectativa europeia, e tudo isso que você disse, isso sou eu, isso se dá, de repente aquilo tudo cai. E daí você vê aonde a sua existência está firmada, se é na areia ou se é na rocha. Nessa hora, meu irmão, por você estar em Cristo, você fala aleluia, para o meu bem. Eu estou tendo essa revelação da realidade da minha própria alma. Para que eu, agora sim, encontre o que é a verdade sobre mim. E que está em Cristo. E Paulo, ele não diz apenas isso. Ele fala, o viver é Cristo. Porque quando eu tenho esse poder de compreensão, de referência de ser em Cristo, Cristo em mim, nessa realidade que ninguém, nada consegue pegar dentro de você. Isso altera tudo, inclusive o modo que você enxerga a morte. Mas Paulo chega ao cúmulo, aí exagerou. Ele fala, para mim, morrer é lucro. Você fala, gente, está deprimido, está mórbido. Por quê? Porque o Evangelho inverte, vira de ponta cabeça as nossas referências. Porque se o que eu entendo da existência diz respeito do berço à sepultura, e o que dá significado e valor à minha existência é do berço e a sepultura, a morte se torna a pior coisa da minha vida. E a gente nunca aprenderá a viver enquanto a gente não aprender a morrer. Você não está preparado ainda para viver, quando você ainda não aprendeu a morrer. Uma das grandes marcas da igreja primitiva era como eles lidavam com a morte. E não era morte de Covid, gente. Que por mais horrorosa que seja, você está no hospital, todo mundo te acolhendo. Era você ser devorado por leão. Eu ia postar essa semana e esqueci. O fim da vida de cada apóstolo. Eu falei que eu vou postar com um nome assim, a lista da Forbes Gospel. Porque essa é a referência, como um grande homem de Deus finaliza a sua vida. Está ali, ó. Um decapitado. Paulo, decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Um incendiado. Ou seja, gente, e uma das marcas que você lê nos livros da história, não é só de livro de crente, a história conta que a maioria deles, o que começou a chocar o Império Romano é como aquelas pessoas morriam. Muitos, ninguém estava ali sambando, mas com um olhar sereno, despanicado, muitos cantando, indo para ser devorado. O que essas pessoas criam que eu ainda não crio? O que eles entendiam do Evangelho que eu ainda não entendi? Porque o Evangelho altera, inclusive, a minha percepção da morte. Porque a única coisa que mata você e eu, a única doença que mata você e eu, que é o pecado, foi absorvido para sempre. Cristo se fez pecado e morreu a nossa morte hoje, meu irmão. A morte não te mata mais.